Espartanos! Bom dia, pessoal, bom dia. Excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, mais uma entrevista espartana hoje. E hoje um momento raro. Vou explicar pra vocês. Bom, mas antes já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like aí, dê um arru no sininho. Se inscreva no canal aí, você que não é inscrito. Vamos ficar livre desse negócio logo. Pessoal, hoje é Dia das Mães. E hoje é um momento raro aqui, um momento assim especial. Porque hoje eu tô aqui com a mãe do espartano, exatamente, vim entrevistar a minha mãe hoje. Uma pessoa que foi uma influência muito forte na minha vida para ser um guerreiro da vida moderna. A minha inspiração para ser um guerreiro é justamente me inspirar nessa guerreira aqui da vida moderna, Dona Sônia, né? Dona Sônia, se apresente para nós aí, para nossos convidados. Arru! Eu estou com vontade de rir, de falar que eu fui sua inspiração, oh meu Deus do céu. Bom, meu nome é Sônia. Eu sou a mãe do Flávio e eu não sei, eu falei para ele que entrevista, assim, eu tenho muita dificuldade. Então, tudo que eu quero eu gosto de escrever, é ler o que eu escrevi sobre o Dia das Mães de hoje. Sim, pessoal, ela vai deixar uma mensagem aqui para todos os espartanos e, na verdade, para todo mundo aqui do canal, né, sobre o Dia das Mães, uma pequena reflexão que a gente vai fazer junto aqui hoje, né? E eu queria falar uma coisa muito importante também, que eu conheço muitos espartanos que estão no grupo do WhatsApp e também estão no canal do YouTube, que eu conheço, que infelizmente perderam a mãe, que não tem a mãe para poder estar tendo esse momento aqui hoje, né, tá comemorando o Dia das Mães. Então, primeiro, meus sentimentos para essas pessoas, né, e você que tem mãe, aproveite sua mãe, né? Aproveite sua mãe, enche o saco dela no máximo, mas fica na cola dela ali, porque depois que um familiar nosso parte é que a gente realmente dá valor e a gente realmente se arrepende de não ter passado mais tempo junto em vida, né? Então, sempre aproveite a oportunidade de ter momentos de qualidade com sua mãe, com sua família, com seu pai, enfim, assim seja, né? Bom, dá uma mensagem para nós aí, Dona Sônia, e vamos fazer uma reflexão em cima disso. Arru! Bom, depois dessa fala do Flávio, né, eu estou me sentindo bastante importante, né, mãe do espartano, mas é mesmo, é? O que eu escrevi, eu gostaria de comentar com vocês, são duas partes. A primeira é que há pessoas que acham que o Dia das Mães é apenas um dia comercial. Faturamento, comércio fatura, gosta de vender bastante, né? Mas para mim, eu acredito que quem dá o tom de cada dia não é o comércio, não é o de fora. Somos todos nós, a gente dá aquele tom que a gente quer naquele dia, né? E para mim sempre foi um dia sagrado, para que nós não esqueçamos a importância de nossa mãe em nossa vida. Eu sempre tive a imagem de minha mãe refletida em meu ser. Eu sou a minha mãe, assim, eu copiei e colei tudo que ela fazia, tudo que ela gostava, né? E tudo que eu sei, tudo que eu sou foi passado por ela mesmo. Maria Matilde Rocha, minha querida mãe, que já se foi também há algum tempo. Ela era mantenedora da união da família, de uma fé inabalável religiosa e um amor imensurável pelos filhos todos e pelo marido também. O meu pai também, ele era assim, o rei da vida dela, né? Ela sempre privilegiou primeiro meu pai, depois os filhos, uma coisa que eu acho que é sabedoria, né? Porque muitas mães, a partir do momento que aparecem os filhos, eles esquecem do marido. E a mamãe não. Primeiro o papai, e o papai sempre trazia uma coisinha para ela. A gente ficava até com um pouquinho de inveja, porque passava direto nos filhos e ia direto nela. E isso foi assim... É porque, de certa forma, os filhos vão crescer, os filhos vão deixar o lar, e naquele momento ali, a mulher dá toda a atenção, né, na gravidez ali, naquele início, né, dá toda a atenção pro menino, esquece do marido, né, de certa forma, e depois o filho cresce, vai embora e o relacionamento fica ruim, né? Exatamente. E com eles não, foi uma união assim maravilhosa, a vida toda, os dois muito juntinhos. E o que eu poderia falar? Esse amor que ela tinha, amor para ela, igual a Adélia Prado fala, esse pessoal mais antigo fala de amor é palavra de luxo, né? Então, não se usava muito essa palavra, não. Ela era extremamente singela, muito simples, né? Muitas saudades dela. E hoje, o meu lugar social é de mãe, né?
Eu tô assim, bem convencida, bem vaidosa, né? Porque sou mãe de 2 filhos. E eu tive a felicidade, né, de ter essas 2 crias, que é um encantamento maior de qualquer mulher. Qualquer mulher quer se realizar com a Maternidade. maternidade. Obrigada. Então, vamos lá. Os filhos, a gente fica achando que a gente realiza o sonho dos filhos, né? Trazendo, leva para a escolinha de futebol, natação, depois vem faculdade, isso, aquilo e tal. E a gente acredita que a gente está ajudando essa moçada a se realizar pessoalmente. Mas é um ledo engano, porque, na realidade, eles é que realizam a gente. A gente fica muito realizada de ver o sucesso deles, de ver o acompanhamento deles na vida social, econômica, de todo jeito. Amorosa também, né? A gente sofre também. Quando eles sofrem de amor, a gente sofre também. A gente fica ali, ó, agarradinho com eles. Tá bom? Sofrendo de amor aqui. Então é isso. E por isso hoje eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de dar à luz a essas 2 crias, que é o Flávio e o Marco Aurélio, que não está aqui no momento, que ele mora fora, né? E eles são realmente a razão da minha vida, tá bom? Que bacana, que bacana. Bom, pessoal, e aí eu queria... minha mãe falou assim, ó, eu não quero te dar entrevista não, eu quero só passar a mensagem e tal... Mas é lógico que eu vou encher o saco da minha mãe, porque eu sou uma mala de filho, né? E aí eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que é interessante a gente falar sobre temas relacionados a mãe, filho, né? Família, né? Enfim, né? No geral, que eu acho que é muito importante. Não faço pergunta difícil, não. Não é pergunta difícil, não. Primeiro eu quero perguntar para minha mãe, porque a gente tem esse caso na minha família, né? O meu irmão, ele não mora com a gente aqui, ele mora na Austrália, né? Ele mora num outro país. Como é que é a sensação da síndrome do ninho vazio, não é isso? Conta um pouco sobre isso aí. Essa expressão de ninho vazio, ela é muito severa, porque a gente acredita, a gente é mãe, então a gente é meio boba também, uma crença assim meio idiota de achar que filho é nosso. Não é. Lê do engano. Os nossos filhos são para o mundo mesmo. E a gente fica assim naquela esperança, naquela expectativa de que meu filho e tal, mas não é. Esses meninos vão para a vida e desafiam o mundo, desafiam profissões, desafiam uma série de outras circunstâncias na vida e até superam muito a gente, né? Eles encontram outros valores que a gente até nem pensava, né? Desses valores, mas eles encontram e dão conta do recado. E só dá orgulho pra gente mesmo, tá bom? É porque, pessoal, eu acho que muito pai e mãe, né? A mãe, ela fica muito, principalmente mãe, fica muito apegada à cria ali, né? E aí acaba querendo proteger demais, mimar demais, né? E os filhos, às vezes, não passam os verdadeiros perrengues. Eu com minha mãe aqui, graças às chineladas dela aqui, realmente foram essenciais na minha vida, na minha criação, no meu caráter, né? Apanhei bastante, pessoal, graças a Deus. Estou aqui falando aqui, agradecendo. A baiana cortava. Mas, e ainda fala, eu deveria ter apanhado um pouquinho mais, inclusive, né? Deveria ter apanhado um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, o que minha mãe falou também é muito importante na relação de novos valores para o mundo, né? Eu trouxe para minha mãe alguns desafios para a vida dela, né? Que deixou ela de cabelo em pé, inclusive, né? E eu queria que ela falasse um pouco de qual que foi a sensação. Porque eu tive que quebrar algumas regras, alguns protocolos sociais, inclusive, protocolos que desafiam até, de vez em quando, um pouco a física, né? Para conseguir alguns resultados. Então, 2 desafios que eu passei na minha vida, que minha mãe acompanhou de perto, e que eu fiz ela sofrer bastante com isso, foi meu processo de cura, né? Fazendo um jejum, ficando 20 dias sem comer, só bebendo água. E um processo anterior, onde eu pedi demissão para largar meu emprego para estudar. E ela, na época, foi muito difícil para ela entender isso. Eu queria que ela falasse um pouco o que ela passou naquele momento e como é que ela vê isso hoje. Porque foi uma quebra de crença, de família, de cultura, de paradigma, né? Para essa mãe, que eu já sou mais antiga, né? Eu já tenho
uma maturidade mais acentuada, não vou falar que sou idosa nem velha, não, uma maturidade acentuada, para aquela época eu achava assim um pouco absurdo ele ficar sem trabalhar, só estudando. E aí a gente teve alguns conflitos mesmo. Eu falei, Flávio, não tem como você arranjar um trabalho meio período, e trabalha meio período, estuda meio período, não. E ele foi categórico, e ele quebrou esse paradigma mesmo, né, de que a gente tem que seguir aquele protocolo normal de que todo mundo tem que trabalhar sempre. Não, na minha família, por exemplo, meu pai e minha mãe, a gente nunca teve o hábito de ficar, nem ter lazer, porque é trabalho em primeiro lugar. E quando eu vi o Flávio colocando o estudo em primeiro lugar, eu realmente senti, né? E depois, quanto ao jejum também, a gente fica pensando muito na saúde, né? Porque um jejum de tantos dias, primeiro ele fez um de 10, né? Foi um de 11, O primeiro foi de 11 dias, que eu já fiquei bem, assim, preocupada, né? O primeiro sempre é pior, né? O primeiro a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas ele provou para mim que ele tinha muitas habilidades, muitas atividades para serem feitas durante o jejum. Então, ele não ficou naquele jejum vazio, não. Ele tinha metas, tinha um caderno que ele seguia os protocolos direitinho, o que ia estudar naquele dia, o que ele ia ver. E teve uma pessoa também, né, Flávio, que a Lidiane... Sim. A Lidiane também foi muito bacana, que ela deu assim, para ele um suporte muito grande, deu atividades para ele desenvolver durante todo esse período do jejum. Então, isso eu acredito que não monopolizou tanto aquela fome ou a sede que ele deve ter passado, né? Mas que foi difícil, foi. Porque, pessoal, é o seguinte, no primeiro momento, realmente, aqui no Grupo Espartano da Vida Moderna tem muito concurseiro, né? E para você largar seu trabalho para estudar, é realmente um choque social. As pessoas não entendem. E muitos, inclusive, pessoal mais antigo, acha que você é vagabundo. Que você está dentro de casa, estudando, né? Que você devia trabalhar. Olha, só um homem velho desse de barba, tinha que estar trabalhando, tinha que estar ralando. E não entende que, na verdade, você está fazendo um investimento para sua vida, né? Você está fazendo um investimento. Então, isso aí realmente dá um choque cultural. Pai e mãe não quer ver filho desempregado, parado, sem ganhar dinheiro, né? Então, graças a Deus, na época eu pude contar com um pouco de dinheiro que eu juntei. Também, na época, eu contei com minha esposa, né? Que me ajudou bastante também financeiramente para mim poder estar largando o emprego e estudar. Mas que bom que deu bons frutos, né? Graças a Deus, né? E na questão do jejum também é a mesma coisa. O jejum, eu sempre falo pro pessoal para realmente ficar em repouso durante o jejum. Mas atividades como eu fazia, né, que era pintura, era fazer desenhos, era leitura. Eu acho que quem vai fazer jejum já é um processo muito doloroso. Então eu tinha um livro de jejum com casos de cura de jejum e aquilo ali não me deixava desanimar. Motivava, né? Dava força para continuar, né? Exatamente, porque cada vez ia ficando mais difícil. Você vai ficando sem comer, seu corpo começa a ficar, né, desnutrido. E aí, a partir do momento que você vai, não, fulano de tal ficou tantos dias, curou de não sei o que, de problema sério de saúde, e aí aquela leitura ficava ali já do lado, para mim não, eu já criei um mecanismo de autossabotagem, né, para realmente não me sabotar durante o processo, né, mas que não foi fácil, não. E eu peço desculpa hoje para minha mãe, que deixei ela de cabelo em pé, mas que bom que deu certo, né. Deu certo. Que bom que deu certo, né, nessa quebrança de cultura, né. E, pessoal, eu queria falar um pouco hoje aqui, até dessa questão da garra mesmo, porque realmente a minha mãe é muito determinada. Minha mãe é uma pessoa muito determinada e ela é uma pessoa que, muito da referência de ser guerreiro na vida moderna, de ser espartano, veio da minha mãe nesse sentido, porque ela sempre enfrentou os desafios da vida dela, sempre teve foco naquilo que ela queria, né? E graças a Deus, né, conseguiu tudo que ela queria, né? E passando muito aperto, dando aula. Minha mãe é professora, ela se apresentou, ela é professora, né? Conta um pouco dos desafios de professora que você tinha. Bom, no primeiro momento a gente fica pensando, né? Quando a gente está, por exemplo, um pouco mais nova que o Flávio, eu não tinha muita noção do que é que eu queria mesmo. Trabalhei na área administrativa, empresas, siderúrgica e tal. Mas quando eu entrei em sala de aula, eu senti que ali era o meu lugar. Porque o aluno é levado, é travesso, é crítico, ele faz a gente
assim, passar muito apuro, mas eles são muito divertidos e muito inteligentes. Eu sempre falava, você sabe muito mais do que eu. Eu só dava o roteiro, só orientava e os trabalhos vinham cada vez melhores. Então, a escola, para mim, foi muito mais do que um emprego. Foi uma vivência muito boa. Eu olhava a sala de aula assim, aquele tanto de olhinho brilhando, olhando para mim assim, olhando até a minha respiração, né? Isso daí, puxa vida, para gente que está tentando, né, mudar alguma coisa, ensinar alguma coisa, era muito gratificante. Tanto é que eu parei de lecionar porque não valia a pena no Estado essa questão de você continuar trabalhando, mesmo sendo aposentada, porque eles fundem um cargo com o outro e você fica assim, com uma defasagem muito grande salarial. E a partir do momento que eu saí da escola, eu continuei trabalhando com aulas particulares e tinha uma coletânea grande de meninos que eu tenho certeza que eles se deram muito bem pela vida fora. Inclusive, de vez em quando eu encontro com alguns aí, né? Pessoal, essa história eu queria contar um pouco, que eu fui fazer supermercado com minha mãe, né? E de repente começou a vir um cidadão com uns 2 metros de altura, um cara grande, o cara veio pro nosso lado assim, e começou a seguir a gente. Eu falei, cara esquisito e tal. E aí ele veio seguindo a gente, né? E aquele cara brutamonte grande, eu já me preparei assim, eu falei, o que esse cara vai fazer com a gente e tal? De repente ele olha pra minha mãe, você foi minha professora? Onde quer que eu vá, eu sempre encontro um aluno e é um prazer maior, tanto para mim quanto para eles, eu acredito, porque eles me tratam sempre por Soninha, acho que eu sou muito pequena, né? Então, ninguém nunca me chamou de Sônia, sempre Soninha. E isso é muito mais do que... É uma gratificação que não tem preço, sabe? Então, às vezes, aqui mesmo no prédio também, tem um rapaz que o pai dele mora aqui e ele mora com a mãe em outro lugar. Um dia ele subiu nas escadas aqui, ele falou assim, olha, você não é a Soninha? Você foi minha professora? E esse menino não é nada mais, nada menos do que um médico. Ele já fez a medicina, foi muito bem sucedido e tudo, e do Estadual Central. E a sensação de missão cumprida, né? É assim, você colaborou com alguma coisa, você pôde fazer alguma coisa por essa moçada. Porque essa moçada, muitas vezes não conseguia dar aula não, porque, principalmente depois do intervalo, o estadual é muito grande, muito arvoredo, muito espaço, então eles realmente usavam droga, eles fumavam, eles faziam, nem sei o que fazia ali naquele estadual, sabe? Eles eram muito levados. E quando chegava dentro de sala de aula, após o recreio, após esse intervalo, né, eles não deixavam a gente dar aula. Então eu tinha que ter uma didática especial de colocá-los assim para... É isso que eu ia te perguntar agora, como é que você lidava com esse tipo de situação? Eu acho que até para os professores aqui do grupo, né, que tem também no grupo Espartano da Vida Moderna, tem professores, e às vezes tem que lidar com esse tipo de situação. Aluno drogado, aluno que não quer estudar, aluno que fica fazendo militância dentro da sala. Como é que o professor ele pode lidar com essas situações? Qual técnica aí que você pode passar para algum professor aí? Eu sempre mudava de lugar. Você vai dar a aula, você vai fazer as perguntas, você vai passar o seu conhecimento. Jogava a responsabilidade para ele. Isso. E eu sentava realmente na carteira e começava a fazer perguntas. E aí eu não sabia, não, pode pedir ajuda aí dos universitários. Outro colega aparecia, o outro colega ajudava, concluía aquela questão, e outros pesquisavam e sopravam. Pode soprar, não tem importância não. A partir do momento que ele se sente como o personagem principal da história da aula ali, pronto, a gente conseguia tudo. Eu nunca tive essa questão assim de uma disciplina brava. Muito pelo contrário, quando foi a primeira escola que eu trabalhei, nós tivemos uma invasão de bandidos na escola e um aluno me segurou pelo pescoço e falou assim, não, na Soninha ninguém põe a mão, não. Na Soninha ninguém põe a mão, não. Tem umas coisas que a gente não esquece. Arrumou um monte de segurança, né? É um carinho que eles têm com a gente, muito especial. Tem gente que fala assim, essa meninada de hoje, nossa, se tivesse que dar aula, eu não dava conta, não. Dá conta sim, sabe por quê? Porque eles têm uma vida também tão difícil, eles têm uma vida tão complicada. Às vezes a gente pedia para chamar os pais, né? Vamos chamar o pai do fulano, porque a hora que a gente conhecia os pais, nossa, esse menino é bom demais. Passe bem, boa noite. Para esse pai, esse menino tá até bom demais, né? E para essa mãe, nossa senhora, esse menino é de ouro. Aí a gente
renovava as nossas forças, outra pedagogia, outra didática para trabalhar com eles. Tinha que ter empatia também, né? Você tinha que ter aquela empatia, aquela compreensão, né? E sempre foi assim, eu nunca tive dificuldade com eles. Eles foram sempre bons alunos, muito, muito levados, inteligentíssimos, muito espertos. E o que você pede, se você pedir com objetivo, com clareza, determinando bem o que você precisa, só vinha trabalhos bons, muito bons, né? Você tentava extrair o melhor deles, né? Sim. E eles já têm assim na época, por exemplo, não tinha tanta internet assim, né? Porque tem uns 10 anos mais ou menos, uns 10 anos atrás não tinha. Começaram a usar o celular dentro de sala de aula e a escola proibiu. No que a escola proibiu, uma das aulas de literatura, falando sobre o barroco brasileiro, o barroco europeu e tudo, aí um aluno vem com o celular dele e coloca no YouTube uma perfeição, uma definição maravilhosa e tal. Aí eu olhei para ele e falei assim, e como agora a gente vai obedecer os parâmetros aqui da escola, que é proibido trazer celular? Sendo que você nos abrilhantou com essa pesquisa, ficou muito bacana. Então, vem aqui para frente, explica para nós. E ele leu, e ele explicou. Pronto. Bacana, hein? Bacana. Então, a gente tem que se adaptar à tecnologia. O que está acontecendo? E aí, por exemplo, hoje, se eu estivesse dando aula, eu acho que seria um maior sucesso, porque eles fazem vídeo, mostram no... Como que chama aquele grande... Instagram? Não digo na internet, não. No Data Show. Eles já apresentavam trabalhos no Data Show. PowerPoint. Né? PowerPoint e tal. E com muita propriedade. Imagina hoje, então, que as coisas avançaram mais, né? Seria muito bom. Mas passou, página virada. Pessoal, e minha mãe é uma pessoa que ela é muito conectada, né? Ela tá sempre a par de todas as notícias aí. E uma das formas também que ela encontrou, inclusive, né, para encarar, né, a idade dela. Não vou falar a idade dela, não, para não ofender. Pula essa parte. Pula. E muita gente sabe também que eu mexo com música, né, que eu sou baterista, né. Mas eu queria que agora minha mãe contasse um pouco, porque muita gente fala que foi influência da minha mãe, né, por ela mexer com música também. Na verdade, de certa forma foi, porque ela tentou me colocar na aula de teclado, mas eu não dava, eu sou muito tosco, eu não dava bem com aquilo não. Era muito sensível pra mim, tinha que ser bateria, que era mais mais brutal. Mas eu queria que você contasse pro pessoal aí a história do acordeon, como é que você começou com a música, que foi na base também da porrada, mas que hoje pra você é uma terapia, que é uma coisa assim que completa a sua vida, né? Eu gosto muito de acordeon, eu acho um som muito orgânico, ele é muito parecido assim com... Não é parecido, não. Ele tem a mesma estrutura, a mesma característica de um piano acústico. Então, você não tem tecnologia no acordeon, na sanfona, né? Que a maioria das pessoas chama. Sanfona, gaita. Então, o som é abrangente, ele é forte, eu acho muito bonito. Mas como a gente mora em apartamento, você não pode abrir a sanfona à guarda, porque incomoda a vizinhança, né? Então, eu parti para o teclado. Como a história do ninho vazio, eu tinha que preencher, né? Então, olhando a internet, vai fazer uma alimentação bacana, ginástica... Atividade física. Minha mãe faz pilates, viu, pessoal? Ela sempre se cuida aí, né? Tá muito bem, eu não falo a idade dela aqui, mas o pessoal sempre acha que ela é mais nova do que ela parece também, né? Tem que falar. Não, mas tem que falar, né? De certa forma. E ela encontrou, né, propósitos, atividades, né, que de certa forma vão preenchendo a vida dela, vão preenchendo o tempo dela, o coração dela, né, e vai fazendo muito bem, inclusive para atividade mental, né? E o que eu deixaria de um testemunho, não é conselho, não, um testemunho para as mães que estão me ouvindo, mães de espartanos e tal, é o seguinte: a gente precisa preencher esse tempo, porque ele não pode ficar mais ocioso. Então, quando você teve cortando aqui, por exemplo, eu estive no médico com pequeno problema de nuvenzinha baixa, aquelas coisas, não era depressão não, mas o médico me fez uma pergunta canônica. Dona Sônia, o que é que a senhora faz na vida que te dá prazer, que te dá alegria e que você faz com gosto? Esse médico é bom, hein?
Eu fiquei procurando, falei, senhor doutor, eu só trabalho, eu gosto muito de trabalhar, eu trabalho. Não, mas lembra alguma outra coisa que a senhora faz? Eu não lembrava, eu não fazia nada. Só mesmo a rotina doméstica, mãe, casa, e aula e tal, aluno. E eu realmente não tinha nenhum lazer, nenhuma atividade artística, nada. Aí essa pergunta dele ficou na minha cabeça. Eu falei, o que eu gosto? Aí eu retomei a música. E hoje eu toco um pouquinho, faço barulho, né? Na verdade eu queria que você contasse como é que você começou, lá na infância, Zé Pedro ali. Vai lá, raiz. Bom, o meu pai, ele era construtor de casa e ele, nas sextas-feiras, ou sábado, não sei, acho que era sexta-feira mesmo, ele reunia todos os peões e a minha mãe fritava linguiça, fritava torresmo, e o meu pai dava cachaça para eles. Meu avô era pedreiro, viu, gente? Pedreiro. Ele era pedreiro e ele levava os pedreiros tudo lá na casa da minha avó. Na sexta-feira ele fazia o pagamento e dava cachaça, torresmo e linguiça. E a minha mãe com aquela cara cachaça, boa. torresmo e linguiça, bem mineiro, né, uai? Minha mãe com aquela cara boa, eu ficava olhando assim, disse, mamãe fritando linguiça para esses povos que tá... E o meu pai, e toca Saudades do Matão. E toca Minas Gerais, e toca isso, e toca aquilo. E eu com a sanfona, né? E eu tocava. Aí eu tocava. Um dia eu vi um pedreiro daquele... Mas ele pagou aula particular pra você? Como é que... A Marília, minha irmã, que já é falecida, ela tocava e ela passou o instrumento pra mim. Ela te ensinou alguma coisa ali. Mas no mais foi tipo assim, ó, ou toca ou apanha. Mais ou menos assim. Ou toca. Não, tem que fazer um barulho aqui pros pedreiros, senão segunda-feira eles não voltam pra trabalhar. Minha filha, eu falei, pai, mas como assim, pai? O senhor fica dando cachaça para eles, vão chegar em casa daquele modelo. Minha filha, se eu não agradar com a cachaça, com uma linguicinha, com o torresmo, eles não vêm trabalhar segunda-feira. Como é que eu fico? Pra você ver que meu avô já era um bom gestor, né? Ele já motivava os funcionários dele. Na base da cachaça, mas motivava, né? Aí o dia que eu vi esse cambaleante indo embora, eu falei, eu não vou tocar mais não. Ah, não vou não, pai. Toca, Sônia. Não toco. Toca, não toco. E aí eu fiquei birrenta mesmo, nunca mais peguei no instrumento. Falei, não vou tocar mais não. Até que um dia, um primo nosso foi lá em casa e falou assim, ô Tizé, o senhor ainda tem aquela sanfona aí? Ele falou assim, tem. Ah, eu podia tocar um pouquinho nela? Pode tocar, toca. Ô Sônia, você não vai querer mesmo tocar? Eu falei, não vou. Eu posso dar ela pro fulano? Pode. E aí o meu pai deu a sanfona para ele. E aquilo ali, mas... Machucou? Machucou. Você arrependeu? Não, arrependeu de tocar? Não arrependi de jeito nenhum, porque eu não queria mais tocar para bebum de jeito nenhum. Mas você também não queria deixar de tocar? Mas eu gostava do instrumento, cara. Eu achava bom demais. E aí passou, aí isso daí eu tinha o quê? 12, 13 anos. Depois nunca mais eu mexi. Quando eu contei a história pro Marco Aurélio, meu outro filho, ele falou assim, tá aí, vou te dar uma sanfona. Aí ele me deu uma sanfona de novo. E de vez em quando eu faço um barulhinho. E de vez em quando a gente faz um som junto aqui. Né? E o Flávio toca aquele outro, né? Percussão, carrom. O carrom. Mas é coisa bem sutil. Não, mas tá certo. E aprendeu na base raiz mesmo, né? Bom, pessoal, a minha mãe, ela tem muitas irmãs, né? Ela tem uma base familiar, igual ela falou, que é uma das coisas também que ela passou para os filhos dela, da questão religiosa, né? A gente tem um tio, que é o irmão dela, que era padre, né? Que ele faleceu. Então, assim, a família nossa é muito fervorosa, né? De ir na igreja mesmo, de rezar. E aí, quando a gente era menor, meu pai me levava para o espiritismo e minha mãe para a igreja católica. Tá caindo aí, ó. Tá caindo. Segurei. E foram valores religiosos que ela passou pra gente, que a gente acha muito importante. Então eu queria que você falasse um pouco disso aí, e das suas irmãs, e essa união que vocês têm, né? Os encontros e tal. A família se reúne de vez em quando, uma vez por ano, às vezes 2 ou 3 anos, né? Reúne todos os filhos, netos, bisnetos e genros e noras. E é um momento muito sagrado, muito gostoso, porque isso vem do meu pai e da minha mãe. Eles sempre gostaram de união da família. Por mais que a família tem família, essas coisas assim, né? Que todo mundo sabe que família tem, mas a nossa, ela é privilegiada, né? A gente tem, assim, uma relação muito agradável, muito boa. E
E as irmãs são muito unidas, né? Muito unidas. A gente fala que são mafiosas, porque As costureiras. não se meta a falar, por exemplo, nós podemos falar umas das outras, a gente fala, né? Às vezes virou as costas, a gente fala, fulano e tal, tal. Mas nenhum pingo de maldade. Mas ai de alguém de fora se falar alguma coisinha de uma delas. E os maridos também passavam apertado com a gente, porque qualquer coisa que fizesse, a gente, mas espera aí, sabe, a presença ali, percebendo o que estava acontecendo. Então, até os nossos Não podia cunhados, pisar na bola, né? Não podia os pisar. nossos cunhados, eles sempre tiveram muito respeito com a gente, com todas as irmãs, porque realmente sabia que se eles fizessem qualquer coisa assim, a gente tava... Já tem uma auditoria ali com várias irmãs ali em cima, né? Mas eu não vou demorar, não. Eu só vou... Não, a gente vai ser objetivo. Você quer passar alguma mensagem? Eu queria que você pelo menos passasse uma mensagem assim, de que você acha que é o espartano da vida moderna hoje em dia. Quais características, né, que o espartano da vida moderna teria para enfrentar os desafios da vida, inclusive na sua idade também, né, para as mães espartanas aí. Isso aí que você já tinha falado mesmo. Alguma dica, alguma... É fazer aquela pergunta que o médico me fez. Interessante. O que é que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer, que te dá alegria, que te dá um relaxamento, que você descansa, que você voa, que você passa para um outro plano, assim? Faça essa pergunta para você. E aí você vai ver que aquilo que vier será um lenitivo, será uma coisa gostosa de se fazer, e você não vai precisar de tomar remédio, não vai precisar de ficar na procura de outras coisas, né? E isso vai te dar um conforto muito grande, porque eu tenho esse testemunho. A partir do momento que eu comecei a me dedicar para a música, mesmo sendo muito difícil, principalmente porque eu toco com partitura, eu tenho que entender todos os sinais da partitura. É difícil. Eu mesmo não sei ler partitura, viu, gente? E aí, a partitura me fez trabalhar com o lado direito do cérebro, que estava muito adormecido, a gente fica preguiçosa. Chega a ser mais difícil, às vezes, que matemática mesmo. E a gente fica com a mente preguiçosa. Se você parar, você fica com a mente preguiçosa. Então, tem que fazer esse cérebro funcionar. É como se fosse realmente uma mágica, uma terapia para o seu cérebro. E a partir do momento que você começa a sentir que você é capaz, que você dá conta, que você já toca alguma coisinha, te dá uma satisfação muito grande. E aí, preenche a alma, né? Entre um teclado, um acordeon e tal, e um Rivotril com gelo... Não, realmente. Tem o mesmo valor. Quem toma Rivotril, quem toma esses calmantes assim, troca por esse instrumento que vai ver que será muito melhor, muito mais gostoso, tá bom? E ela falou o que eu sempre falo no meu canal, pessoal, nos podcasts e tal, da gente ter propósito na vida, né? Da gente sempre ter uma missão na vida. Mas eu já sou realizado, eu já sou aposentado, eu já conquistei tudo que eu queria, eu já criei família. Mesmo assim, arruma um plano, arruma um sonho, aprenda uma atividade nova, aprenda uma língua nova, aprenda um instrumento novo, né? Aprenda uma atividade física, um esporte, ou comece a distribuir esse conhecimento que você foi, né, adquirindo ao longo da vida para outras pessoas, às vezes com trabalhos voluntários. Isso, né? mesmo. É uma ótima... porque quando a gente não tem propósito, quando a gente não tem missão, né, quando o nosso tempo fica ocioso, a cabeça fica vazia, a gente fica só à mercê de WhatsApp, né, de notícia e tal, a gente realmente perde um pouco do trilho, né? E é aquilo que você falou. Você começa o propósito, você começa a aprender uma atividade física, seja um instrumento musical, você começa a ficar motivado, aquilo ali vai te dando autoconfiança, você vai melhorando a cada dia, né? Te dá uma alegria interna, assim, olha, eu consegui. Tava tão difícil, primeira... Você vai vencendo a si mesmo, né? Exatamente, porque até então, se você tiver preguiça, aí... você abandona. Não, mas você tem que ser persistente. Então, espartanos da vida moderna, sejam persistentes, pacientes e acreditar em vocês, porque a gente não sabe o potencial que a gente tem guardado, latente, está lá dentro e a gente não bota aquilo para fora. Então, o espartano vai procurar sempre esse tipo de atividade para ele cada vez desenvolver mais. Ela falou de uma coisa muito importante, pessoal, porque realmente as pessoas têm um poder muito grande dentro delas. Só que, às vezes, você não consegue o acesso a isso.
Você não sabe o tamanho da força que você tem. Seu talento. E às vezes a vida vai precisar de te desafiar, vai ter que te jogar numa cama quente de hospital, a vida vai ter que te dar uma rasteira muito forte para você puxar essa força, para você poder acessar ela, e aí você vê o tanto que você dá conta, o tanto que você é forte. Coisas que você achava que você nunca ia aguentar e de repente você aguenta, você consegue superar, você consegue dar a volta por cima, né? Eu acho que o Flávio, ele é um espartano assim, de lei mesmo. De madeira de lei. Porque ele já conseguiu, ele já foi assim tão desafiado em tantos setores, setor amoroso, afetivo, clínico, é um meninão, olha aí, é um meninão, toda a vida gostou dos shades. É isso aí, pessoal, espartanos aí. Não tem mimimi não, vambora. Então é isso, gente, muito obrigada pela atenção. Você quer deixar mais uma mensagem aí? Você quer falar mais uma... Você quer falar mais uma mensagem que você falou aí que quer ler mais algum texto e tal para finalizar? Não, era só isso mesmo, que eu acho que o pessoal já deve estar cansado mesmo. Não, tranquilo, bem objetivo, direto na canela, é isso aí. Espartanos, foi uma honra, foi um prazer entrevistar minha mãe aqui no Dia das Mães de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? E conhecido um pouco aí, né? De quem que é a mãe dessa mala aqui, né? E espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, pessoal, compartilha, manda bicudo espartano no like, se inscreva no canal, né? E espartão junto, né? Vamos lá, mãe? Yahoo! Yahoo! Valeu!